Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, 12 de dezembro de 2025, horário 17 horas 42 minutos. Atenção, atenção. Atenção, Comando Sul, atenção, OTAN, Pentágono, NATO. Atenção, forças de 123 países do Tribunal Penal Internacional. Atenção, todos os integrantes do planeta Terra. Hoje está criado a Federação Centro-Americana em El San Salvador, onde é a capital desta nova terra, criada com uma junção de todos os países que são neutros ao narcotráfico, não aceitam a conjuntura dos opressores comunistas, filhos da puta. E todos eles já passam, a partir de hoje, a ser a Confederação Centro-Americana. Um novo país, um novo continente. E a sua capital é em San Salvador. Seja bem-vindo, Federação Centro-Americana, país livre da opressão das células terroristas, maoístas, comunistas, traficantes e todo tipo de mazela. Sejam bem-vindos, que o Senhor Todo-Poderoso, Rei do Universo, os abençoe. No momento, dia 12 de dezembro de 2025, horário 17 horas 43 minutos, já está vigorando. Então este território está liberado dos marginais que se encontram em guerra atômica nuclear no Caribe. Sejam felizes, administrem os seus estados, que agora são estados, onde a capital, San Salvador, vai ter suas riquezas, sua única moeda e todas suas leis unificadas ao bem da humanidade. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro. Intervenção em todas as 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, como também do Tribunal do Brooklyn e do Supremo Tribunal Mundial. Estamos já na vigorância desta nova federação, cuja capital é em São Salvador. Muito grato. Com relação ao procedimento em negociação de estabelecer as averbações dos crimes cometidos pela República Federativa do Brasil, que estão em curso e que continuam sendo objeto de tutela e curatela do Tribunal Penal Internacional, estamos a estabelecer as medidas de intervenção na República Federativa do Brasil, cujos elementos estão todos já identificados por crimes múltiplos
estabelecidos no planeta. Um grande default financeiro através de um conglomerado de 56 bancos centrais do narcotráfico, situados em Basileia, na Suíça, no Banco BIS, ao qual se estabeleceu a uma tutela e curatela num grande default que atingiu a ONU, atingiu a Rússia, atingiu a China, atingiu a Turquia, atingiu todo mundo. Então todo mundo agora não quer saber mais de guerra, acabou tudo, eles estão sem dinheiro nenhum. Foram todos roubados. Tudo isto está sendo averbado pela Justiça Internacional. As penas são prisão perpétua. Dependendo da gravidade, é crime contra procedimento de segurança nacional que leva ao pelotão de fuzilamento. Já estamos todos postos. Hoje, 12 de dezembro de 2025, horário 17h47. Com relação ao procedimento de sobrevivência do árbitro internacional, corregedor internacional arbitral, o senhor Oscar Aníbal Chapano, sua manutenção, o seu Pix de sobrevivência, oscaranibalchapano@gmail.com. O seu Pix de sobrevivência, CPF, 510-466-44734. O seu Pix de sobrevivência é seu telefone WhatsApp 5521-997420789. As penas impostas aos que cometeram crimes contra a soberania dos Estados Unidos da América, que estão situados na República Federativa do Brasil, têm prisão perpétua. Prisão em vários delitos, 30 anos de cautelamento. Também prisão perpétua. Então, essas são as penas de máxima procedência. Estamos mandando a Interpol, estamos com o FBI, a CIA, a proceder no dia de hoje, dia 12 de dezembro de 2025, horário 17h49, contra estes funcionários públicos terroristas no governo federal do Brasil, em Brasília, todos já identificados, e todos serão levados ainda hoje, também no dia de sábado, no dia de domingo, e sucessivamente, se houver qualquer tipo de posicionamento contrário, vamos proceder de imediato. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica do Brasil, eles farão a junta militar que vai prevalecer durante 15 anos na República Federativa do Brasil. Já estamos procedendo com todas as outorgas. Hoje, dia 12 de dezembro de 2025, horário 17h50. Quem está falando é o senhor interventor, gestor na administração de toda a tutela e curatela do Executivo, Legislativo e Judiciário. Todos os acautelados, por favor, não resistam, porque temos ordem de força letal. Não vamos poupar, temos que agir rapidamente. Procedam a informar a todos. Gratidão. Todos os conglomerados financeiros, todos os procedimentos legais têm que passar pelo monitoramento da China. Então a intervenção e o monitoramento do Reset Gesara Nezara, que foi antecipado e que já está em vigor, impede que o ladrão e também
o Alcolumbre, Hugo Mota, os das Forças Armadas do Brasil não tenham legitimidade. Então, nós estamos já com a identificação da sociedade de ladrões, cleptocracia, que se estabelece no Brasil com a organização OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Isto tudo acaba hoje. Por quê? Porque a CGU pagou para o escritório americano o terrorista fardado como ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil a querer impor sanções aos Estados Unidos através de medidas fora do contexto legal, tudo através de ameaça e criar um conflito global. Está falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos em guerra com a infraestrutura do GovBR de Luiz Inácio Lula da Silva e o Alckmin do Foro de São Paulo do Grupo Depois. Escuta, você, Moacir, ou qual seja teu nome, que está usando a carapuça Luiz Inácio Lula da Silva, ou você se entrega hoje, agora, ou você, o teu vice-presidente e todos os líderes do partido, porque estamos em guerra. Então não vamos esperar mais. Não vamos esperar também pelos xigimboristas, que são todos do Hamas. Não tem nenhum santinho aí. Todo mundo não trabalha, todo mundo ganha dinheiro com essa matança em todo o planeta, porque são ou você sai do governo hoje, que o povo francês está nas ruas, marchando neste momento, querendo a tua renúncia, se você e esse traveco que é homem, que te come toda noite, que você diz que a mulher não é mulher porra nenhuma. Vamos começar limpa. É ordem mundial. Então eles não têm como obter êxito. Eles não têm, porque eles não vão conseguir pegar no dinheiro. Eles chegaram até a porta do Banco Central, mas o Banco Central, a porta não abre. Aí eles pegam e dizem para o presidente do Banco Central, abre a porta desse banco. E não abre. Aí chega até o próprio sujeito que mantém a chave do cofre, que é o que inventou o cofre, abre essa porra. E ele diz, olha, não estou conseguindo abrir. Entenderam? Estou sendo claro? Então foi todo mundo identificado, todo mundo foi identificado. E criou um desequilíbrio do planeta. Então todos eles chegam e falam assim, escuta, estou precisando de dinheiro, você me pediu 4 trilhões ontem, você disse que ia me devolver hoje, e você até agora não me devolveu. Eu vou te devolver. Quando você vai me devolver? Daqui a pouco, calma, companheiro. E você arrasta para uma semana, um mês, 2 meses, 2 anos e meio, e você está vendo que o dinheiro que ele arrecada, porque ele não tem, o cofre está aberto, ele está tirando todo o dinheiro e esse dinheiro está sumindo. Desapareceu. E quando perguntam para ele, escuta, o que está acontecendo? Isso é culpa do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não está de reais. E todo dia tem eles na televisão. O deputado, o senador, o prefeito, o governador, o secretário, o policial militar, o policial civil, o policial federal, autarquias. Então o crime organizado são eles. É o narco-estado Brasil, GovBR, administração
que se faz chamar falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, com captura internacional. Ele, a Janja, o GovBR, estamos porque eles declararam guerra aos Estados Unidos da América, a 123 países signatários, ou seja, eles criaram, conjuntamente com o Brasil, o Tribunal Penal Internacional. E eles todos se uniram para que nenhum funcionário público ou nenhum agrupamento queira tomar as terras ricas em minérios. Então, além deles roubarem as terras, a fauna, a flora, a água, eles agora estão roubando a população. E eles querem intimidar. Aí eles dizem, eu te intimido se não te mato. Aí o sujeito fica com medo, com cagaço, e faz tudo o que ele quer. Então, e levantou todas as possibilidades de efetivo força letal. A querer formatar e estabelecer a globalização administrativa no planeta. Eis o relatório. Já está identificado o mandante, o que estabelece o pool, ou seja, a sociedade de países que estão tramando a morte do presidente dos Estados Unidos da América, o senhor Trump, como também a morte do senhor Bolsonaro. O Brasil, ele está submetido à administração da China. A China de Xi Jinping, ele estabelece as diretrizes de monitoramento da população do Brasil. Todos os conglomerados financeiros, todos os procedimentos legais têm que passar pelo monitoramento da China. Então, a intervenção e o monitoramento do Reset Gesara-Nezara, que foi antecipado e que já está em vigor, impede que o ladrão e também o Alcolumbre, Hugo Mota, os das Forças Armadas do Brasil não tenham legitimidade. Então, nós estamos já com a identificação da sociedade de ladrões, cleptocracia, que se estabelece no Brasil com a organização OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Isto tudo acaba hoje. Por quê? Porque a CGU pagou para um escritório americano o terrorista fardado como ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil a querer impor sanções aos Estados Unidos através de medidas fora do contexto legal, tudo através de ameaça e criar um conflito global. Está falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos em guerra com a infraestrutura do GovBR, Luiz Inácio Lula da Silva e o Alckmin do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla. Escuta, você, Moacir, ou qual seja teu nome, que está usando a carapuça Luiz Inácio Lula da Silva, ou você se entrega hoje, agora, ou você, o teu vice-presidente e todos os líderes do partido, porque estamos em guerra. Então não vamos esperar mais.
Não vamos esperar também pelos xigimboristas, que são todos do Hamas. Não tem nenhum santinho aí. Todo mundo não trabalha, todo mundo ganha dinheiro com essa matança em todo o planeta, porque são ou você sai do governo hoje, que o povo francês está nas ruas, marchando neste momento, querendo a tua renúncia, se você e esse traveco que é homem, que te come toda noite, que você diz que a mulher não é mulher porra nenhuma. Vamos começar limpa. É ordem mundial. Então eles não têm como obter êxito. Eles não têm, porque eles não vão conseguir pegar no dinheiro. Eles chegaram até a porta do Banco Central, mas o Banco Central, a porta não abre. Aí eles pegam e dizem para o presidente do Banco Central, abre a porta desse banco. E não abre. Aí chega até o próprio sujeito que mantém a chave do cofre, que é o que inventou o cofre, abre essa porra. E ele diz, olha, não estou conseguindo abrir. Entenderam? Estou sendo claro? Então foi todo mundo identificado, todo mundo foi identificado. E criou um desequilíbrio do planeta. Então todos eles chegam e falam assim, escuta, estou precisando de dinheiro, você me pediu 4 trilhões ontem, você disse que ia me devolver hoje, e você até agora não me devolveu. Eu vou te devolver. Quando você vai me devolver? Daqui a pouco, calma, companheiro. E você arrasta para uma semana, um mês, 2 meses, 2 anos e meio, e você está vendo que o dinheiro que ele arrecada, porque ele não tem, o cofre está aberto, ele está tirando todo o dinheiro e esse dinheiro está subindo. Desapareceu. E quando pergunta para ele, escuta, o que está acontecendo? Isso é culpa do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não está de reais. E todo dia tem eles na televisão. O deputado, o senador, o prefeito, o governador, o secretário, o policial militar, o policial civil, o policial federal, autarquias. Então o crime organizado são eles. É o narco-estado Brasil, Gov.br, administração do que se faz chamar falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva. Com captura internacional. Ele, a Janja, o Gov.br, estamos porque eles declararam guerra aos Estados Unidos da América, a 123 países signatários, ou seja, eles criaram, conjuntamente com o Brasil, o Tribunal Penal Internacional. E eles todos se uniram para que nenhum funcionário público ou nenhum agrupamento queira tomar as terras ricas em minérios. Então, além deles roubarem as terras, a fauna, a flora, a água, eles agora estão roubando a população. E eles querem intimidar. Aí eles dizem, eu te intimido, senão eu te mato. Aí o sujeito fica com medo, com cagaço, e faz tudo o que ele quer. Então, e levantou todas as possibilidades de efetivo força letal. Sua liderança a querer formatar e estabelecer a globalização administrativa no planeta. Eis o relatório.
já está identificado o mandante, o que estabelece o pool, ou seja, a sociedade de países que estão tramando a morte do presidente dos Estados Unidos da América, o senhor Trump, como também a morte do senhor Bolsonaro. O Brasil, ele está submetido à administração da China. A China de Xi Jinping, ele estabelece as diretrizes de monitoramento da população do Brasil. Todos os conglomerados financeiros, todos os procedimentos legais têm que passar pelo monitoramento da China. Então, a intervenção e o monitoramento do Reset Gesara-Nezara, que foi antecipado e que já está em vigor, impede que o ladrão e também o Alcolumbre, o Hugo Mota, os das Forças Armadas do Brasil não tenham legitimidade. Então, nós estamos já com a identificação da sociedade de ladrões, cleptocracia, que se estabelece no Brasil com a organização OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Isto tudo acaba hoje. Por quê? Porque a CGU pagou para um escritório americano o terrorista fardado como ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil a querer impor sanções aos Estados Unidos através de medidas fora do contexto legal, tudo através de ameaça e criar um conflito global. Está falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos em guerra com a infraestrutura do GovBR, Luiz Inácio Lula da Silva e o Alckmin do Foro de São Paulo, do Grupo Depois. Escuta, você, Moacir, ou qual seja teu nome, que está usando a carapuça Luiz Inácio Lula da Silva, ou você se entrega hoje, agora, ou você, o teu vice-presidente e todos os líderes do partido, porque estamos em guerra. Então não vamos esperar mais. Não vamos esperar também pelos xinjimpanistas, que são todos do Hamas. Não tem nenhum santinho aí. Todo mundo não trabalha, todo mundo ganha dinheiro com essa matança em todo o planeta, porque são ou você sai do governo hoje, que o povo francês está nas ruas, marchando neste momento, querendo a tua renúncia, você e esse traveco que é homem, que te come toda noite, que você diz que a mulher não é mulher porra nenhuma. Vamos começar limpa. É ordem mundial. Então eles não têm como obter êxito. Eles não têm, porque eles não vão conseguir pegar no dinheiro. Eles chegaram até a porta do Banco Central, mas o Banco Central, a porta não abre. Aí eles pegam e dizem para o presidente do Banco Central, abre a porta desse banco. E não abre. Aí chega até o próprio sujeito que mantém a chave do cofre, que é o que inventou o cofre, abre essa porra. E ele diz, olha, não estou conseguindo abrir. Entenderam? Estou sendo claro? Então foi todo mundo identificado, todo mundo foi identificado. E criou um desequilíbrio do planeta. Então todos eles chegam e falam assim, escuta, estou precisando de dinheiro, você me pediu 4 trilhões ontem, você disse que ia me devolver hoje, e você até agora não me devolveu.
Eu vou te devolver, eu vou te devolver. Quando você vai me devolver? Daqui a pouco. Calma, companheiro, calma, companheiro. E você arrasta para uma semana, um mês, 2 meses, 2 anos e meio, e você está vendo que o dinheiro que ele arrecada, porque ele não tem o cofre está aberto, ele está tirando todo o dinheiro e esse dinheiro está subindo. Desapareceu. E quando pergunta para ele, escuta, o que está acontecendo? Isso é culpa do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não está de reais. E todo dia tem eles na televisão. O deputado, o senador, o prefeito, o governador, o secretário, o policial militar, o policial civil, o policial federal, autarquias. Então o crime organizado são eles. É o narco-estado Brasil, Gov.br, administração do que se faz chamar falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva. Com captura internacional. Ele, a Janja, o Gov.br, estamos porque eles declararam guerra aos Estados Unidos da América, a 123 países signatários, ou seja, eles criaram, conjuntamente com o Brasil, o Tribunal Penal Internacional. E eles todos se uniram para que nenhum funcionário público ou nenhum agrupamento queira tomar as terras ricas em minérios. Então, além deles roubarem as terras, a fauna, a flora, a água, eles agora estão roubando a população. E eles querem intimidar. Aí eles dizem, eu te intimido se não te mato. Aí o sujeito fica com medo, com cagaço, e faz tudo o que ele quer. Então, e levantou todas as possibilidades de efetivo força letal. Sua liderança a querer formatar e estabelecer a globalização administrativa no planeta. Eis o relatório. Já está identificado o mandante, o que estabelece o pool, ou seja, a sociedade de países que estão tramando a morte do presidente dos Estados Unidos da América, o senhor Trump, como também a morte do senhor Bolsonaro. O Brasil, ele está submetido à administração da China. A China de Xi Jinping, ele estabelece as diretrizes de monitoramento da população do Brasil. Todos os conglomerados financeiros, todos os procedimentos legais têm que passar pelo monitoramento da China. Então, a intervenção e o monitoramento Reset Gesara Nezara, que foi antecipado e que já está em vigor, impede que o ladrão e também o Alcolumbre, Hugo Mota, os das Forças Armadas do Brasil não tenham legitimidade. Então, nós estamos já com a identificação da sociedade de ladrões, cleptocracia, que se estabelece no Brasil com a organização OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Isto tudo acaba hoje. Por quê? Porque a CGU pagou para o escritório americano o terrorista fardado
como ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a querer impor sanções aos Estados Unidos através de medidas fora do contexto legal, tudo através de ameaça e criar um conflito global. Está falando aqui é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos em guerra com a infraestrutura do GovBR, de Luiz Inácio Lula da Silva e o Alckmin do Foro de São Paulo, do Grupo Depois. Escuta, você, Moacir, ou qual seja teu nome, que está usando a carapuça Luiz Inácio Lula da Silva, ou você se entrega hoje, agora, ou você, o teu vice-presidente e todos os líderes do partido, porque estamos em guerra. Então não vamos esperar mais. Não vamos esperar também pelos xinguibaristas, que são todos do Hamas. Não tem nenhum santinho aí. Todo mundo não trabalha, todo mundo ganha dinheiro com essa matança em todo o planeta, porque são ou você sai do governo hoje, que o povo francês está nas ruas, marchando neste momento, querendo a tua renúncia, se você e esse traveco que é homem, que te come toda noite, que você diz que a mulher não é mulher porra nenhuma. Vamos começar limpa. É ordem mundial. Então eles não têm como obter êxito. Eles não têm, porque eles não vão conseguir pegar no dinheiro. Eles chegaram até a porta do Banco Central, mas o Banco Central, a porta não abre. Aí eles pegam e dizem para o presidente do Banco Central, abre a porta desse banco. E não abre. Aí chega até o próprio sujeito que mantém a chave do cofre, que é o que inventou o cofre, abre essa porra. E ele diz, olha, não estou conseguindo abrir. Entenderam? Estou sendo claro? Então foi todo mundo identificado, todo mundo foi identificado. E criou um desequilíbrio do planeta. Então todos eles chegam e falam assim, escuta, estou precisando de dinheiro, você me pediu 4 trilhões ontem, você disse que ia me devolver hoje, e você até agora não me devolveu. Eu vou te devolver. Quando você vai me devolver? Daqui a pouco, calma, companheiro. E você arrasta para uma semana, um mês, 2 meses, 2 anos e meio, e você está vendo que o dinheiro que ele arrecada, porque ele não tem, o cofre está aberto, ele está tirando todo o dinheiro e esse dinheiro está sumindo. Desapareceu. E quando perguntam para ele, escuta, o que está acontecendo? Isso é culpa do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não está de reais. E todo dia tem eles na televisão. O deputado, o senador, o prefeito, o governador, o secretário, o policial militar, o policial civil, o policial federal, autarquias. Então o crime organizado são eles. É o narco-estado Brasil, GovBR, a administração que se faz chamar falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva. Meus amigos e amigas, patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Hoje, dia 13 de dezembro do ano de 2025. Nós acabamos, nesse momento, de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. Na sequência, vamos agora assistir as matérias, aquelas
matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapon envia todos os dias para o mestre Dinho. Vamos lá, agora, nesse momento. Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal, quem vos fala é mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícia de utilidade pública, nacional e internacional. Hoje, dia 13 de dezembro do ano de 2025. A seguir, o mestrezinho, eu estou apresentando aqui um conteúdo que fala que, por exemplo, Trump não retirou o Magnitsky de Moraes de graça. O que está acontecendo fala na televisão, inclusive o ministro falando que não deve, certo? Não é bem assim, vocês sempre são mentirosos, ok? Repito, Trump não retirou Magnitsky de Moraes de graça. De graça. É o seguinte, vocês, meus amigos e amigas patriotas, vocês irão assistir esse vídeo que vai falar sobre isso agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Trump acaba de retirar Alexandre de Moraes e sua esposa da lei Magnitsky. Sim, a notícia é real, e eu sei que muita gente está chocada, revoltada, sem entender nada. Mas calma. Antes de qualquer julgamento, respira fundo e me escuta até o fim, porque tem algo muito maior por trás dessa decisão. Você realmente acha que o maior estrategista político e negociador do planeta, Donald Trump, iria arregar para o Moraes? Você acha que o homem que enfrentou o sistema global, que reergueu os Estados Unidos com base na força da soberania e da inteligência geopolítica, tomaria uma decisão dessas sem uma carta poderosa na manga? Claro que não. Isso aqui é xadrez de altíssimo nível. Trump não deu nada de graça. Moraes e Lula pagaram um preço altíssimo. O que parece derrota, na verdade, é o início de uma virada histórica. Há semanas, Trump já deixava claro: só retiraria a Magnitsky se certas exigências fossem cumpridas. E essas exigências, meu amigo, vão muito além de qualquer manchete. Elas tocam o coração da nossa luta pela liberdade, pela justiça e pelo fim da perseguição política no Brasil. Então, se você está entre os patriotas que ficaram indignados com essa notícia, fica comigo até o fim. Hoje eu vou te mostrar a verdadeira estratégia por trás desse movimento. Vou te mostrar como esse acordo secreto entre Trump, Lula e Moraes pode mudar tudo, inclusive o destino de Jair Bolsonaro e dos presos políticos do 8 de janeiro. Mas antes, eu te peço uma coisa. Compartilhe esse vídeo agora. Nas últimas horas, o desespero tomou conta de muita gente de bem. E esse vídeo é justamente para acalmar, para explicar e para mostrar que Trump continua no comando do tabuleiro. A verdade é simples. Ele não recuou. Ele apenas deu o próximo passo da sua jogada. Vamos organizar essa história com calma, porque o que parece confusão é, na verdade, parte de uma sequência muito bem planejada. Tudo começa em julho de 2025, quando Donald Trump, recém-retornado à presidência dos Estados Unidos, decide aplicar a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, sua esposa e o escritório de advocacia ligado a ela. A justificativa era clara: abuso de poder e perseguição política no Brasil, especialmente contra Jair Bolsonaro e os patriotas presos após o 8 de janeiro. Naquele momento, Trump não estava apenas punindo Moraes, ele estava enviando um recado direto ao sistema brasileiro. Ou vocês mudam o rumo e respeitam a liberdade, ou sentirão o peso econômico e diplomático da maior potência do planeta. A sanção teve um impacto devastador. Moraes e sua esposa foram banidos do sistema financeiro internacional, suas contas bloqueadas, seus negócios travados. E mais,
O Brasil, que tentava se aproximar de Trump para aliviar tarifas comerciais e negociar novos acordos, viu tudo congelar da noite para o dia. Foi então que começou o jogo de bastidores. A partir de agosto, emissários de Lula e Moraes começaram a buscar pontes secretas com Washington. E, como revelou a revista Oeste, Trump deixou uma lista de exigências para sequer considerar rever a sanção. Uma delas, acabar com a perseguição política dentro do Brasil. Em setembro, vieram as primeiras mudanças. Perfis de direita começaram a reaparecer nas redes, a censura diminuiu, figuras como Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos e Rodrigo Constantino voltaram a falar sem bloqueios. Nada disso foi coincidência. Foi sinal de que Moraes e Lula estavam cedendo. Em outubro, Lula enviou uma carta diplomática a Trump, oferecendo uma série de concessões. O conteúdo não foi divulgado oficialmente, mas fontes ligadas à diplomacia americana confirmaram. O Brasil colocava terras raras, minerais estratégicos para a indústria militar e tecnológica à disposição dos Estados Unidos. Trump, que vem travando uma guerra econômica contra a China, viu nisso uma oportunidade gigantesca. Novembro foi o mês das tratativas finais. Delegações do Congresso brasileiro viajaram discretamente para Washington, enquanto diplomatas americanos sondavam o avanço do PL da dosimetria, aquele projeto que pode aliviar a pena dos presos do 8 de janeiro. Tudo começou a se encaixar. E agora, em dezembro de 2025, veio a grande jogada. Trump anuncia oficialmente a retirada de Moraes da Magnitsky. Mas a nota do Departamento de Estado é o detalhe que quase ninguém percebeu. Ela diz que a decisão reflete o avanço do Brasil na melhoria de suas condições políticas internas. Ou seja, Trump não retirou as sanções por simpatia, e sim porque Moraes começou a cumprir o combinado. Cada ponto dessa linha do tempo mostra que nada foi por acaso. A Magnitsky não foi apenas punição. Foi uma ferramenta de negociação internacional, e Trump a usou com maestria. Agora, o palco está montado para a próxima fase, a revelação do que realmente foi negociado nos bastidores. Agora é o ponto em que tudo começa a fazer sentido. Porque quando você junta os pedaços da história, percebe que a retirada da Magnitsky não é o fim da pressão sobre Moraes, é o início da fase mais estratégica de Trump. Isso não foi recuo. Foi condicionalidade. Trump não perdoou Moraes, ele apenas suspendeu a punição enquanto as exigências do acordo são cumpridas. E se não forem, a Magnitsky volta, com força redobrada. É o típico estilo Trump. Ele dá a chance de corrigir o erro, mas se for enganado, o contra-ataque vem devastador. E o que havia por trás desse acordo? Segundo as informações cruzadas da revista Oeste e de fontes ligadas ao Congresso americano, Trump impôs 5 exigências mínimas ao governo Lula e ao ministro Moraes. Primeiro, fim da censura nas redes sociais. Isso já começou. Segundo, liberação gradual dos presos políticos do 8 de janeiro, o que deve ocorrer nas próximas semanas. Terceiro, garantir que Jair Bolsonaro tenha sua liberdade plena até o fim de 2026. Quarto, fim das parcerias estratégicas do Brasil com a China no setor de satélites e tecnologia militar. E quinto, abertura das reservas de terras raras para exploração por empresas americanas. Essas eram as condições. E é exatamente isso que o governo brasileiro começou a entregar, uma a uma. Lula e Moraes perceberam que Trump não recuaria 1 milímetro. Ele controlava o tabuleiro econômico e diplomático. E, para evitar uma crise comercial, aceitaram negociar. Só que há algo ainda mais profundo. O que Trump fez foi transformar a Magnitsky numa alavanca geopolítica. Ele pegou uma lei que nasceu para punir abusos de direitos humanos e a usou para redefinir o equilíbrio de forças dentro do Brasil. Forçou Moraes a recuar no autoritarismo, empurrou Lula para a mesa da negociação e, de quebra, abriu caminho para que a direita brasileira volte a respirar. É por isso que o movimento da direita americana está em silêncio agora. Eles não criticaram Trump, porque sabem que essa retirada faz parte de um plano muito maior. Trump não age por emoção, age por cálculo. E o cálculo é simples. Para libertar o Brasil do domínio da esquerda global, é preciso antes neutralizar a influência da China,
reabrir o espaço de fala da direita e libertar seus líderes. Cada uma dessas metas está embutida nesse acordo. E tem mais. O entorno diplomático de Washington já sinalizou. Se Moraes ou Lula romperem qualquer ponto da negociação, a Magnitsky volta instantaneamente, mas dessa vez com alcance ampliado, atingindo inclusive membros do governo e aliados do Supremo. Essa é a verdadeira jogada. Trump não tirou o Moraes da lista porque quis poupá-lo, mas porque quis mantê-lo sob controle. E quem entende de estratégia sabe. Quando o adversário acha que venceu, é exatamente ali que ele se torna vulnerável. Agora você entende o motivo do silêncio de Trump e da calma do Departamento de Estado. Eles sabem que o tabuleiro virou e que por trás do aparente recuo há uma vitória tática em andamento. Trump não recuou. Quem recuou foi Moraes. Quem cedeu foi Lula. E cederam não por generosidade, mas por medo. Medo das consequências econômicas, medo das investigações futuras, medo de perder o controle político que ainda fingem ter. Vamos ser claros. Se o governo brasileiro tivesse mantido a postura autoritária, Trump não teria removido a Magnitsky. Mas ele viu sinais de obediência, e essa obediência teve um preço. A censura começou a cair. Os canais conservadores voltaram a respirar, e as conversas sobre libertar Bolsonaro e os presos políticos deixaram de ser tabu em Brasília. De repente, o que era impossível passou a ser pauta. E você acha que isso é coincidência? Trump não precisa levantar a voz. Ele usa o peso do dólar, da diplomacia e do poder global para enquadrar quem brinca de ditador. E de maneira irônica, é exatamente isso que está acontecendo agora. Moraes, que se vendia como o todo-poderoso do Brasil, está debaixo de observação internacional. Cada passo dele, cada decisão, cada gesto será medido à luz desse acordo. Mas há um ponto moral que não podemos ignorar. Porque, se por um lado a jogada de Trump expõe a hipocrisia do sistema brasileiro, por outro lado ela nos lembra que a liberdade não vem de graça. Ela exige luta, exige estratégia, exige paciência. Os patriotas que estão desesperados com essa notícia precisam entender. Essa foi uma vitória silenciosa, não uma derrota. Trump usou o método que mais domina: fazer o adversário acreditar que venceu enquanto, na prática, ele foi desarmado. Foi assim com a China, foi assim com o Irã e está sendo assim com o Brasil. E a pergunta que fica é: quantas concessões mais Lula e Moraes terão que fazer antes que o povo perceba que o jogo virou? Porque, no fundo, quem parecia estar mandando, agora está sendo mandado. E quem parecia acuado, agora dita as regras do tabuleiro. O cenário agora é de transição silenciosa, mas profunda. A esquerda está tentando vender essa retirada da Magnitsky como um gesto diplomático entre nações, quando na realidade foi um recuo tático forçado. Trump jogou a isca e Lula e Moraes morderam com gosto. Eles acreditaram que poderiam aliviar a pressão internacional, mas acabaram entrando num acordo do qual não podem mais sair. E é justamente aí que mora o poder de Trump. Ele não precisa de tanques, nem de discursos inflamados. Ele opera com diplomacia dura, com economia, com estratégia de Estado. E, ao fazer isso, ele colocou o sistema brasileiro num ponto sem retorno. Agora, qualquer desobediência às condições do acordo vai significar o retorno imediato das sanções, com impacto direto nas contas de Moraes, nos contratos de empresas brasileiras e até nas exportações. Nos próximos meses, tudo indica que veremos mudanças concretas. A Câmara e o Senado, sob pressão silenciosa de aliados americanos e de uma população exausta de abusos, devem aprovar de vez o PL da dosimetria. A partir daí, começa a libertação gradual dos presos políticos. Primeiro os doentes, depois os casos de menor pena e, por fim, todos os demais. Porque o recado de Trump foi claro: não haverá relações normais com o Brasil enquanto existirem presos políticos. E quanto a Jair Bolsonaro? Tudo aponta para que sua liberdade seja parte final desse acordo. Talvez não imediatamente, mas até o fim de 2026 isso será realidade. Moraes não vai mantê-lo preso indefinidamente porque sabe o que isso custaria. Trump já deixou claro, desde julho, que a perseguição a Bolsonaro foi a razão direta da aplicação da Magnitsky. Logo, se o acordo promete
revisão das medidas persecutórias. A libertação de Bolsonaro é inevitável. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro se consolida como um nome natural da direita nas pesquisas, e isso não é acidental. É reflexo de um sentimento coletivo. O povo entendeu que a perseguição à família Bolsonaro é símbolo do colapso moral do sistema. E quando a verdade começa a emergir, nem a imprensa militante consegue conter o estrago. Lá fora, Trump prepara um movimento ainda maior. A aproximação comercial entre Brasil e Estados Unidos vai deixar a China isolada, e o país, mesmo governado por Lula, vai depender de acordos que nasceram da mesa de Trump. É a estratégia do abraço do urso. Prende o adversário de forma que ele não perceba que já perdeu. Mas nada disso vai adiantar se nós, patriotas, ficarmos apenas assistindo. A direita precisa entender que esse é o momento da retomada. O sistema está fragilizado, o inimigo está dividido e a opinião pública começa a perceber que a narrativa de golpistas não se sustenta mais. Nada disso se sustenta se o povo acordar. Nada disso se mantém se a verdade circular. Por isso, o que você faz agora é fundamental. Compartilhar esse conteúdo, debater, explicar, acalmar e conscientizar. Trump abriu o caminho, mas cabe a nós atravessá-lo, porque esse acordo, se cumprido, representa a derrota moral e política da perseguição que o Brasil viveu nos últimos anos. E se Lula e Moraes descumprirem qualquer ponto, Trump voltará com a Magnitsky. E dessa vez atingirá não só o Moraes, mas todo o entorno que o protege. A direita precisa estar pronta, organizada e vigilante. O jogo virou, mas a partida ainda está em andamento. O que aconteceu nos últimos dias não foi uma derrota, foi uma lição. Uma lição de que, no tabuleiro político mundial, vence quem entende o tempo, quem enxerga além da manchete, quem tem coragem de agir quando todos estão com medo. Muitos olharam para a decisão de Trump e acharam que era o fim. Mas os que conhecem o verdadeiro Donald Trump sabem, ele nunca recua, ele apenas reposiciona as peças. Ele é o homem que quebrou o sistema em Washington, que enfrentou o globalismo de frente, que não teme o confronto quando está do lado da verdade. E é exatamente isso que está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Trump não tirou Moraes da Magnitsky por fraqueza. Tirou porque sabia que, ao fazer isso, amarrava Lula e Moraes em compromissos públicos e diplomáticos que eles jamais conseguirão desfazer. O gesto de hoje é a armadilha de amanhã. E quem entende estratégia sabe que a pior prisão é aquela que o próprio inimigo constrói para si mesmo, acreditando que está livre. Nós, conservadores, precisamos enxergar isso com clareza. Essa jogada não é sobre Alexandre de Moraes. Não é sobre Lula. É sobre o renascimento do Brasil livre. É sobre devolver dignidade aos patriotas que foram humilhados, presos e silenciados. É sobre o retorno da liberdade de expressão, o fim da censura e a reconstrução moral de um país que foi tomado pela mentira. Trump sabe que o Brasil é peça-chave na luta global contra o avanço do progressismo. Ele não vê o Brasil como colônia, mas como parceiro estratégico na restauração da liberdade ocidental. E é por isso que ele está agindo com precisão cirúrgica. Cada exigência feita a Lula e Moraes é também um recado ao povo brasileiro. Vocês não estão sozinhos, mas lutem. Sim, haverá libertação dos presos políticos. Sim, Bolsonaro será solto. Talvez não amanhã, mas será. E quando isso acontecer, o mundo inteiro vai entender que foi a pressão de um movimento coordenado, de um povo que não se calou, que derrubou o muro da perseguição. E é por isso que eu te digo, não desanime. O sistema quer exatamente isso. Quer te ver cansado, descrente, sem esperança. Mas é nesse momento, quando o desânimo tenta te dominar, que o inimigo mais teme a tua força. Porque a força do patriota não vem de partido, não vem de cargo, não vem de privilégio. Vem da convicção de que o Brasil pertence aos brasileiros, não aos burocratas, não aos globalistas, não aos que usam a toga para silenciar o povo. Agora, mais do que nunca, é hora de resistência serena e firme, de ocupar o debate com sabedoria, de ensinar aos desinformados o que realmente está acontecendo, de mostrar que a direita não é ódio, é amor pela pátria, é fé na liberdade, é lealdade à verdade. O tempo da covardia acabou.
O Brasil está vivendo uma encruzilhada histórica. Ou continuamos acreditando nas manchetes fabricadas pela velha imprensa, ou abrimos os olhos e enxergamos que há uma guerra silenciosa sendo vencida, por dentro. Trump moveu as peças. Agora é a nossa vez de agir, com coragem e discernimento. Compartilhar este vídeo não é apenas espalhar uma notícia, é um ato político, um gesto de resistência, um recado direto ao sistema. O povo acordou. Cada compartilhamento é uma fagulha acesa na consciência de alguém que ainda não entendeu o tamanho da jogada. E quando a verdade se espalha, nem toda a censura do mundo é capaz de contê-la. Nós não podemos esquecer o que nos trouxe até aqui. Os dias de censura, as prisões injustas, o silêncio forçado, as lágrimas das famílias que viram seus entes serem tratados como criminosos por amarem o Brasil. Nada disso será em vão. Cada sacrifício, cada humilhação, cada perseguição está sendo cobrada. E a conta está chegando. Trump fez a parte dele. Agora cabe a nós fazer a nossa. Não com violência, mas com verdade. Não com desespero, mas com estratégia. Não com ódio, mas com fé. Porque o Brasil é maior do que qualquer ministro, maior do que qualquer partido, maior do que qualquer plano globalista. E se há algo que esta história nos ensina, é que o bem sempre vence, mesmo quando parece estar perdendo. A liberdade pode ser silenciada por um tempo, mas nunca derrotada. E é por isso que esse movimento precisa continuar, mais forte, mais unido, mais consciente. Patriota, este vídeo não é apenas conteúdo, é um chamado. Um chamado para que você escolha de que lado da história quer estar. Do lado dos que se rendem, ou do lado dos que resistem, do lado dos que acreditam que o Brasil ainda pode ser salvo. O jogo ainda não acabou. A cada nova revelação, a cada nova decisão, fica mais claro. A direita está de volta e o tempo da mentira está se esgotando. Compartilhar este vídeo é ajudar a escrever essa virada. É plantar esperança onde só há medo. É mostrar que, enquanto houver um patriota de pé, o Brasil jamais será derrotado. Acorda, Brasil. O futuro está sendo redesenhado agora, e ele precisa de nós. Que Deus abençoe os que lutam pela verdade, que ilumine os que duvidam e que proteja o nosso país de todos os que o traíram. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Era madrugada, exatamente 3h42 de uma terça-feira abafada em São Paulo. No estacionamento de um Carrefour atacadista, localizado na Marginal Tietê, um caminhão frigorífico ligado há mais de 20 minutos começa a dar marcha a ré lentamente, quase imperceptível. A câmera de segurança capta a movimentação, mas não há ninguém na central observando. O barulho do motor abafado e o compressor funcionando escondem outro som, um estrondo surdo vindo de dentro da câmara fria. 30 minutos depois, quando a gerente da madrugada faz sua ronda habitual, o caminhão já não está mais lá. Ele saiu sem registro na portaria, sem nota fiscal, sem autorização, apenas sumiu. E junto com ele sumiu também um funcionário do açougue, Marcos Vinícius Costa, de 34 anos, nunca mais foi visto. 12 horas depois, a informação chega ao setor de segurança corporativa do Carrefour. O número que aparece na planilha interna é estarrecedor: 5.400.000 Era o valor que deveria ter sido repassado em espécie a um intermediário do primeiro comando da capital, naquele mesmo dia, naquele mesmo local. O Carrefour, naquele momento, estava envolvido em uma operação de lavagem de dinheiro do crime organizado. E o homem que cortava carne há 6 anos nas câmaras frias daquela loja havia acabado de enganar o PCC. Uma única frase passou a circular entre os seguranças da empresa e os contatos no submundo paulista. O açougueiro fugiu com o dinheiro deles, e ele sabia exatamente o que estava fazendo. Agora, a pergunta que ninguém conseguia responder era: como um funcionário com salário fixo, vivendo em Itaquera, pai de 2 filhos, desapareceu sem deixar rastros, levando com ele uma das maiores quantias já desviadas do crime organizado brasileiro? Marcos Vinícius Costa começou no Carrefour como auxiliar de reposição aos 22 anos. Não tinha ensino superior, mas carregava uma obsessão silenciosa por precisão. Logo foi transferido para o açougue, onde o gerente percebeu algo incomum. Marcos conseguia identificar cortes errados apenas pelo som da faca na tábua. Ele dominava os tipos de carne, sabia quanto tempo cada peça aguentava fora do frio,
E mais do que isso, entendia de logística como se tivesse estudado isso formalmente, mas nunca estudou. Filho de um caminhoneiro morto em um assalto na BR-381 e de uma costureira aposentada por invalidez, Marcos cresceu em um bairro apertado, na zona leste de São Paulo. Desde cedo, cuidava dos irmãos mais novos, negociava preços no açougue da feira, fazia fretes no carrinho de mão. Tudo o que sabia aprendeu com tentativa, erro e observação. O que ninguém sabia, nem mesmo os colegas mais próximos, era que ele tinha um talento peculiar, memória fotográfica. Se visse algo uma vez, não esquecia mais. Isso incluía plantas de câmaras frias, códigos de acesso, horários de troca de turnos e planilhas de controle interno. Com o tempo, passou a ser o único autorizado a entrar nas áreas mais restritas do setor de frios. Assumia inventário sozinho, porque era rápido e confiável. Foi nesse papel que, aos poucos, descobriu algo que não deveria estar ali: a movimentação de dinheiro em espécie nas caixas de carne nobre. Notas de 50, 100 e 200 reais envoltas em plástico filme, escondidas entre peças de picanha premium. Ele não perguntou nada, apenas observou. Apesar disso, Marcos era, para todos os efeitos, um funcionário exemplar. Nunca se atrasava, nunca faltava. O gerente dizia que ele era automático. Casado, 2 filhos pequenos, rotina disciplinada. Acordava antes das 5, deixava as crianças na escola. Pegava ônibus, batia o ponto, cortava carne, limpava tudo, voltava para casa, jantava arroz, feijão e ovo. Nos finais de semana, ficava com a família. Parecia ter aceitado a vida como ela era. Mas existia uma regra silenciosa que ele mesmo havia estabelecido: ninguém encosta nos meus filhos. Esse era seu código moral. Tudo podia desabar ao redor, desde que a integridade da sua família permanecesse intocada. Foi por isso que, quando recebeu uma proposta estranha vinda de dentro da própria loja, fazer vista grossa para certas caixas que chegavam e saíam sem nota, ele recusou sem pensar 2 vezes. O problema é que, ao recusar, ele foi notado. E quando o crime organizado percebe que alguém sabe demais e não quer participar, essa pessoa vira um risco. Dias depois, Marcos percebeu que estava sendo seguido. Um carro escuro o acompanhou por 3 noites seguidas no trajeto da escola até em casa. Depois, um recado apareceu rabiscado em uma caixa de papelão na porta de casa. Tudo tem um preço. Foi nesse momento que o ponto cego do protagonista apareceu: sua obsessão pelo controle absoluto. Marcos não confiava em ninguém, nem na polícia, nem em amigos, nem em chefes. Se estava em perigo, só havia uma saída possível: controlar a situação, até o fim. Tudo começou com um erro minúsculo, quase imperceptível. Durante uma troca de turno, Marcos notou que uma das caixas lacradas havia sido deixada no setor de congelados, fora da câmara secreta, onde o material sensível costumava ser armazenado. Ele sabia que aquilo não era comum. Eram caixas vivas, como chamavam informalmente. Nunca ficavam sozinhas. Alguém havia cometido um deslize. Movido pela desconfiança, ele aproveitou o corredor vazio e abriu a caixa com uma faca pequena escondida no avental. Dentro, ao lado de uma peça de carne Angus canadense, havia 4 tijolos de cédulas de 200 reais, plastificados com precisão. Cada um media cerca de 20 centímetros de comprimento e pesava mais de 2 quilos. Ao todo, Marcos contou aproximadamente 800 mil reais em apenas uma caixa. Aquilo era só uma parte. No dia seguinte, ao observar o painel de controle da câmara frigorífica secundária, uma área de acesso limitado que, em tese, servia apenas para produtos vencidos, ele percebeu que a temperatura estava sendo alterada fora do padrão. Alguém usava aquele ambiente para esconder algo que não era carne. Nos 3 dias seguintes, Marcos começou a monitorar silenciosamente as trocas, fotografar com um celular velho sem chip e registrar os horários das entregas. Foi aí que o momento de choque veio. Durante uma madrugada, escondido atrás das cortinas plásticas da área de desossa, Marcos viu 2 homens que não eram funcionários da loja entrando pela porta dos fundos. Tinham crachás falsos e carregavam caixas sem qualquer identificação. O mais alto deles, com uma tatuagem do número 1533 no pescoço, o código da facção, discutia em voz baixa com o supervisor do setor de recebimento. Esse é o último lote antes da coleta. Se der ruim, você sabe quem paga. O sistema era maior do que ele imaginava. O Carrefour havia se tornado ponto de coleta para dinheiro sujo, vindo de diversos negócios ilegais: tráfico, apostas clandestinas, extorsões. O supermercado, com seu vai-vem constante de mercadorias, era o disfarce perfeito. Ali ninguém estranhava uma caixa a mais. A ficha caiu com força. Marcos não estava apenas vendo uma operação ilegal. Ele estava dentro dela e, por não ter aceitado participar,
já estava marcado. Naquela mesma semana, um bilhete foi deixado na mochila do seu filho mais velho na escola. Um papel dobrado com apenas 3 palavras escritas à mão. Faz sua parte. Foi o ponto de não retorno. A ameaça era direta. Não havia mais zona cinzenta. O prazo para cooperar havia terminado, e Marcos sabia que, se não fizesse algo, sua família estaria em risco. Ele não tinha proteção. Não podia confiar nos superiores, pois ao menos um deles já estava comprometido. Também não podia simplesmente fugir. O PCC tinha olhos em todos os terminais rodoviários, aplicativos de transporte, hotéis de beira de estrada. E os 5 milhões em dinheiro vivo que circulavam naquela loja eram a chave para sua própria liberdade. A decisão foi tomada ali em silêncio. Ele faria exatamente o contrário do que esperavam. Não entregaria nada, não cooperaria e muito menos ficaria parado. Ele roubaria o dinheiro deles, mas para isso ele precisava de um plano perfeito, que envolvesse tempo, conhecimento técnico e a execução de cada etapa com precisão cirúrgica. E o mais importante, ele teria apenas uma chance. Marcos sabia que não podia cometer erros. Cada detalhe teria de ser executado com precisão, sem chamar atenção, sem deixar rastros. Ele passou as 2 semanas seguintes mergulhado em uma rotina ainda mais meticulosa, mas agora com um objetivo oculto: preparar o maior roubo individual já feito contra o primeiro comando da capital. E o mais absurdo, tudo seria feito de dentro de um açougue. A primeira etapa foi o mapeamento completo das câmeras de segurança. Marcos conhecia a planta da loja, mas agora ele precisava entender onde estavam os pontos cegos, os ângulos mortos, os horários exatos em que os replays das gravações eram sobrescritos. Durante a madrugada, ele começou a ajustar levemente o foco de uma das câmeras do corredor da câmara fria, fazendo parecer que ela estava desalinhada por um erro técnico. Em 3 dias conseguiu criar uma faixa cega de aproximadamente 40 centímetros ao lado da porta de emergência, o suficiente para passar algo sem ser filmado. A segunda etapa foi mais arriscada: ganhar acesso ao sistema de refrigeração dos caminhões. Ele já havia notado que os veículos usados para transporte das caixas vivas vinham de um fornecedor terceirizado, mas usavam uma configuração de controle digital semelhante à da loja. Bastava um pequeno dispositivo Bluetooth escondido no compartimento técnico, e ele poderia desligar e ligar o motor frigorífico remotamente com o celular. Ele comprou o dispositivo com dinheiro emprestado de um agiota de Itaquera, mentindo que precisava para automatizar uma geladeira industrial. Na terceira etapa, Marcos usou sua credibilidade dentro da equipe para fazer algo que poucos poderiam questionar. Ele trocou de turno com outro funcionário, alegando problemas com o filho mais novo. Com isso, passou a trabalhar justamente nas madrugadas de menor movimento, e com o mesmo supervisor envolvido com o esquema, que não o observava de perto por confiar que ele não era uma ameaça. Foi nesse turno que ele começou a fazer pequenos testes. No início, transportava caixas vazias de um setor a outro, cronometrando quanto tempo levava até alguém perguntar algo. Ninguém perguntava. Depois, passou a ensaiar o trajeto da câmara fria secundária até o depósito de carga, sempre com caixas reais, com carnes de menor valor, usando luvas diferentes das que a loja fornecia, luvas sem DNA, compradas em um brechó de utensílios hospitalares. Mas o momento crucial viria com a identificação da data exata da coleta do dinheiro. Toda terça-feira, por volta das 4 da manhã, uma remessa especial era recolhida e levada por um caminhão com escolta não oficial. A quantia variava entre 3 e 6 milhões de reais. Na terça seguinte, ele observou de perto 2 caixas lacradas, retiradas discretamente por 2 homens armados que nem sequer falavam com os funcionários. Tempo total de operação: 6 minutos e 42 segundos. Nenhuma conferência, nenhum registro oficial. Marcos sabia que teria que agir justamente nesse intervalo de tempo. Para isso, precisava substituir as caixas reais por réplicas idênticas, apenas com peso similar, mas recheadas de papel cortado. Criou um molde com caixas antigas, reforçadas com fita adesiva por dentro. Encheu com papel picado ensacado em filme plástico, imitando o formato dos blocos de dinheiro. A textura era parecida, o peso aproximado. O tempo que teria para trocar uma por uma seria curto, menos de 2 minutos, mas ainda faltava o mais importante: o caminhão de fuga. Na semana seguinte, ele convenceu um velho conhecido de infância, que hoje trabalhava como motorista de refrigeração industrial, a assumir um frete falso. O homem, que já havia passado pelo sistema prisional e devia favores a Marcos desde a adolescência, topou em troca de um pagamento gordo. O plano era simples: ele estacionaria um caminhão frigorífico semelhante aos usados pela loja, com adesivos
documentos falsos e placas clonadas no pátio lateral do mercado, próximo à baia de descarte de ossos. Como aquele setor estava em obras e com a câmera desligada há dias, seria o único ponto cego de acesso externo. O caminhão deveria chegar exatamente às 3h55 da manhã, 15 minutos antes da coleta oficial. Marcos trocaria as caixas, colocaria as falsas no ponto de coleta e entregaria as verdadeiras para o motorista fugir com elas. O conteúdo, cerca de 5.400.000 reais em notas de 50 e 100, já empacotadas, prontas para o transporte. E se algo desse errado? Marcos havia preparado um plano B, roupas limpas, um segundo celular, um chip novo, documentos falsos e uma rota alternativa de fuga pelo teto do mercado, que ele havia explorado em horários de manutenção. Em caso de emergência, ele sumiria por ali com ou sem dinheiro, mas ele sabia, tudo teria que acontecer em menos de 8 minutos. Do contrário, não haveria segunda chance, não contra o PCC. Na madrugada do dia 10 de outubro, Marcos chegou ao trabalho às 2h45 da manhã. Estava mais calmo do que o normal. Não porque sentia segurança no plano, mas porque havia aceitado a realidade. Ou daria certo, ou não sairia vivo daquilo. Usava o uniforme habitual, com uma touca branca e botas de borracha. Mas por baixo da roupa, colado ao corpo com fita médica, estava o celular sem chip com o qual ele controlaria o motor do caminhão de fuga. Naquela noite, o ar-condicionado da loja parecia mais forte. Ou talvez fosse só o nervosismo se transformando em suor frio nas costas. O relógio digital da parede marcava 13h33 quando ele iniciou a última ronda no setor de frios, como sempre fazia. Naquele momento, o caminhão já estava a caminho, circulando pelas ruas laterais do bairro do Limão, pronto para estacionar na entrada lateral. Marcos havia orientado o motorista a esperar o farol da esquina piscar 3 vezes antes de entrar. Era o sinal. 13h50. O caminhão estaciona. As rodas param dentro da zona de sombra, entre 2 caixotes industriais e um container de descarte. O adesivo colado na lataria é idêntico ao da frota oficial. Até o número de frota foi copiado. O motorista desce, abre a traseira, liga o compressor e aguarda. Não olha para os lados, apenas espera. Dentro do açougue, Marcos já havia posicionado as 2 caixas falsas próximas ao corredor de acesso à câmara secreta. Cada uma pesava cerca de 25 quilos. O tempo para o transporte entre os pontos era de exatos 46 segundos, conforme ele havia ensaiado. O supervisor de turno estava ocupado fazendo o fechamento da entrada de carnes de segunda linha, distraído com problemas na balança digital. Tudo estava alinhado. Às 3h54, Marcos faz o primeiro movimento. Atravessa a faixa cega da câmera com a primeira caixa nos ombros. Anda rápido, mas com firmeza. Passa pela porta metálica, que ele mesmo havia destravado, usando um ímã de neodímio escondido no cinto. A porta se fecha atrás dele com um clique abafado. Caminha até o caminhão, entrega a primeira caixa ao motorista, que já está com luvas e máscara. Nenhuma palavra é dita. Ele volta imediatamente. Às 3h56, repete o percurso com a segunda caixa. Nesse momento, uma funcionária do setor de panificação cruza o corredor em direção ao vestiário. Marcos diminui o passo. Finge que está apenas fazendo transporte interno. A funcionária olha, sorri brevemente, não diz nada. Ele vira a curva e entra no ponto cego da câmera. 1 segundo a mais e teria sido visto. Caixa número 2 é colocada no caminhão. Com as 2 caixas originais no caminhão, ele retorna e posiciona as caixas falsas exatamente onde estavam as verdadeiras. Calcula os ângulos, alinha os lacres, garante que tudo pareça intacto. Às 3h58, fecha a câmara secreta. Tranca com a chave que está no bolso do supervisor, que ele havia pegado minutos antes, durante uma conversa rápida sobre a temperatura da carne de frango. O homem nem percebeu. Faltando 1 minuto para as 4, Marcos entra no banheiro dos funcionários, retira o celular preso ao corpo e ativa o comando que liga o motor frigorífico do caminhão. O som do compressor preenche o pátio, igual ao de qualquer outro veículo. Ele envia a última instrução para o motorista: partir às 4h01 pela Rota 2, contornando os fundos da loja e pegando a saída pelo depósito antigo, que tinha o portão danificado e ficava sem vigilância naquela hora. 4 em ponto. Os homens do PCC entram, usam jalecos falsos, crachás com nomes de funcionários de uma loja fechada em Osasco, passam direto pela área de conferência e vão até a câmara. Marcos os observa à distância, cortando uma peça de costela com movimentos automáticos. Eles recolhem as caixas falsas, fazem um gesto para o supervisor e desaparecem. Duração total: 5 minutos e 50 segundos. O caminhão de Marcos, ao mesmo tempo, já está a 3 quadras dali, com o GPS desligado
e os faróis apagados. Ele passará por um túnel sob a marginal Tietê, onde será deixado em um galpão frigorífico alugado sob nome falso. As caixas serão escondidas ali por 3 dias antes de serem transportadas em outro veículo rumo ao interior de Minas Gerais. Mas então, algo sai do controle. Às 4h15, o supervisor recebe uma ligação no rádio da segurança. O sistema de câmeras teve um pico de energia e um alerta automático de atividade não reconhecida no setor de frios foi disparado. Um protocolo interno é iniciado. Um segurança decide verificar o caminho das câmeras. Marcos, ao ouvir isso, percebe que foi mais rápido do que deveria. O tempo que ele ganhou nas trocas fez com que houvesse um buraco no padrão esperado do monitoramento automatizado. Um sistema que ele não conhecia completamente. A chance de ser pego naquele momento era real. Pensando rápido, ele encena um pequeno acidente. Derruba uma caixa de frango congelado no corredor. Quando o segurança aparece, Marcos está agachado, recolhendo os pacotes com expressão frustrada. O homem pergunta se ele viu algo estranho. Marcos aponta para a câmera desalinhada, diz que já relatou aquilo há dias. O segurança anota em um bloco e vai embora, irritado. Foi por pouco. Às 5 da manhã, com a loja já reabrindo para os funcionários do turno diurno, Marcos termina seu expediente e bate o ponto. Sai pelo portão principal, pega o ônibus como sempre. Vai até o centro da cidade, onde entra em uma barbearia antiga e troca de roupa nos fundos. Deixa o celular antigo no banheiro, em cima da descarga. 30 minutos depois, entra em um carro de aplicativo reservado com nome falso, que o leva até uma pousada na Serra da Cantareira. Ali ele passa os próximos 2 dias monitorando os noticiários e aguardando qualquer sinal de retaliação. Mas nada acontece. O PCC acredita que a quebra ocorreu na rota de transporte. Acusa o próprio motorista de desviar o dinheiro. O supervisor, pressionado, culpa os fornecedores. A cúpula do Carrefour inicia uma auditoria interna e Marcos, pela primeira vez em anos, sente o gosto amargo da vitória, mas ele sabe que isso não vai durar. 2 dias após o roubo, a tensão começa a se espalhar como sangue na água. A primeira resposta do PCC é direta. 2 funcionários terceirizados da equipe de transporte desaparecem misteriosamente. Nenhum corpo é encontrado, mas seus celulares são rastreados até uma favela dominada pela facção. O recado é claro: alguém pagaria pela quebra. Dentro do Carrefour, o supervisor da madrugada é afastado. O clima na loja vira fumaça. O setor de segurança corporativa é acionado e, pela primeira vez, uma equipe de auditoria externa começa a cruzar horários, cargas, relatórios e imagens. Mesmo com as câmeras parcialmente comprometidas, um analista nota algo estranho: uma oscilação no sistema de temperatura da câmara fria secundária na madrugada do crime. Um detalhe pequeno, mas fora do padrão. Isso basta para levantar uma suspeita. Marcos, isolado na pousada na Serra da Cantareira, monitora tudo por meio de uma televisão pequena e um rádio de pilha. Ele ouve que o Carrefour emitiu uma nota oficial dizendo que colabora com as autoridades e que qualquer envolvimento de funcionários será apurado com o máximo rigor. Ele sabe que é questão de tempo até que comecem a ligar os pontos. O problema? O tempo que ele achava que tinha desaparece. Na madrugada do 4º dia, seu esconderijo é invadido por 2 homens armados. Eles não são da polícia. São do crime. Vasculham o lugar, mas Marcos já havia partido 2 horas antes, usando uma rota de fuga escondida no mato. Havia cavado uma pequena trilha, preparado uma moto velha com gasolina estocada e um capacete escondido em uma caixa d'água. Sai sem deixar rastros, mais uma vez. O cerco está se fechando. A facção já sabe que não foi uma falha de transporte. Sabe que o dinheiro foi desviado antes da coleta e começa a investigar os poucos funcionários com acesso direto à Câmara Secreta. A lista tem 4 nomes. 3 são descartados por estarem fora do turno naquela noite. Resta um: Marcos Vinícius Costa. A essa altura, ele já cortou o cabelo, raspou a barba, trocou de identidade. Está escondido em um sítio no interior do Paraná, usando o nome de um parente morto, mas ao abrir um envelope enviado por um contato antigo, sente o estômago virar. A facção colocou uma recompensa por sua cabeça: R$150 mil, vivo ou morto. Nesse ponto, Marcos precisa fazer uma escolha: fugir para sempre, mudando de estado, país, rosto, ou usar a única carta que ainda mantém em segredo. Entre os papéis que recolheu nas semanas de preparação, havia cópias de e-mails, transferências bancárias e nomes de pelo menos 2 gerentes regionais envolvidos na lavagem de dinheiro. Provas concretas. Documentos que poderiam não apenas protegê-lo, mas também derrubar uma parte do esquema. Era sua moeda de troca. Ele envia um envelope
envelope anônimo para um jornalista investigativo com uma única frase escrita à mão: "Se eu morrer, publique isso." É um movimento desesperado, mas necessário. Na manhã do 8º dia após o roubo, uma reportagem explode nos portais de notícias. O jornalista que recebeu o envelope misterioso publica trechos do material. Há nomes de executivos, contas bancárias, imagens de caixas com dinheiro saindo sem nota do Carrefour e até trechos de e-mails com linguagem cifrada, claramente referindo-se a remessas de valores escondidas sob cargas perecíveis. A matéria não cita Marcos, mas a conexão é inevitável para quem está dentro do esquema. O sistema foi exposto, o impacto é imediato. Em menos de 24 horas, a Polícia Federal abre um inquérito. A Receita entra no circuito. O Carrefour, pressionado, demite preventivamente 3 gerentes. A opinião pública explode. Redes sociais tomam conta da história. Chamam de o açougueiro do PCC. Há memes, debates e teorias. Alguns acreditam que Marcos está morto. Outros dizem que ele está na fronteira com o Paraguai. Um deputado usa o caso como exemplo da fragilidade do setor privado frente ao crime organizado. Mas ninguém consegue encontrá-lo. Enquanto isso, Marcos, agora escondido em uma cidade pequena no interior de Santa Catarina, assiste a tudo de longe. Usa o nome falso de Daniel, trabalha lavando carros, mora em um quarto nos fundos de uma borracharia, tem barba espessa, sotaque forçado e nunca fica mais de 3 meses no mesmo lugar. O dinheiro roubado, quase todo ainda está escondido. Ele gastou apenas o necessário para sumir. E jurou para si mesmo que jamais colocaria as mãos no restante, até ter certeza de que ninguém mais o procurava. Mas a paz é ilusória. Em uma noite chuvosa, ao voltar para casa, encontra uma carta debaixo da porta, sem remetente, sem assinatura, apenas uma frase escrita à mão: "Você ainda respira, mas não está livre." É o lembrete de que, embora tenha vencido uma batalha, a guerra com o PCC é eterna, e eles nunca esquecem. Ainda assim, o sistema sofreu um abalo real. A investigação levou à prisão de 2 gerentes e um fornecedor com ligações diretas com membros da facção. O Carrefour pagou multas, perdeu contratos e, discretamente, reformulou toda a sua cadeia de abastecimento. A prática de esconder dinheiro em cargas refrigeradas foi abandonada, pelo menos por um tempo, e Marcos continua foragido, mas não quebrado, transformado. Não é mais apenas o funcionário exemplar de uma rede varejista. É o homem que desafiou sozinho a organização criminosa mais poderosa do país, que executou um plano quase militar debaixo do nariz de todos, que usou sua expertise técnica como arma, que arriscou tudo por um único princípio: proteger a própria família. Mas vive com uma verdade incômoda. Para manter seus filhos seguros, ele precisou desaparecer da vida deles. Deixou uma carta para a esposa, pediu que dissesse às crianças que o pai foi viajar para longe. Nada mais, nem uma pista, nem um adeus. Hoje, se você andar por qualquer estrada esquecida do Brasil profundo, pode passar por ele e nem notar. Um homem comum, rosto comum, vida pequena. Mas, se olhar de perto, vai ver nos olhos dele algo diferente. O olhar de alguém que enganou o sistema e venceu. Forças de defesa de Israel atacam alvos do Hezbollah em série de ataques aéreos no Líbano. 4 pessoas mortas. Caças atacam um depósito de armas, campo de treinamento e local de fabricação de mísseis do Hezbollah. A primeira onda de ataques foi à tarde, realizada por 5 caças da Força Aérea Israelense e atingiu 16 locais do Hezbollah. As forças de defesa disseram ter atacado um depósito de armas do Hezbollah na área de Nabatie. E isso foi um ponto bem claro que as forças de defesa deixaram no acordo de cessar-fogo assinado em novembro do ano passado, vai fazer um ano, onde diz que qualquer ameaça é possível que Israel trabalhe para eliminar essa ameaça. Forças de defesa de Israel atacam alvos do Hezbollah em série de ataques aéreos no Líbano. 4 pessoas mortas. Caças atacam um depósito de armas, campo de treinamento e local de fabricação de mísseis do Hezbollah. A primeira onda de ataques foi à tarde, realizada por 5 caças da Força Aérea Israelense e atingiu 16 locais do Hezbollah. As forças de defesa disseram ter atacado um depósito de armas do Hezbollah na área de Nabatie. E isso foi um ponto bem claro que as forças de defesa deixaram no acordo de cessar-fogo assinado em novembro do ano passado, vai fazer um ano, onde diz que qualquer ameaça é possível que Israel trabalhe para eliminar
essa ameaça. Forças de defesa de Israel atacam alvos do Hezbollah em série de ataques aéreos no Líbano. 4 pessoas mortas. Caças atacam um depósito de armas, campo de treinamento e local de fabricação de mísseis do Hezbollah. A primeira onda de ataques foi à tarde, realizada por 5 caças da Força Aérea Israelense e atingiu 16 locais do Hezbollah. As forças de defesa disseram ter atacado um depósito de armas do Hezbollah na área de Nabatie. E isso foi um ponto bem claro que as forças de defesa deixaram no acordo de cessar-fogo assinado em novembro do ano passado, vai fazer um ano, onde diz que qualquer ameaça é possível que Israel trabalhe para eliminar essa ameaça. Forças de defesa de Israel atacam alvos do Hezbollah em série de ataques aéreos no Líbano. 4 pessoas mortas. Caças atacam um depósito de armas, campo de treinamento e local de fabricação de mísseis do Hezbollah. A primeira onda de ataques foi à tarde, realizada por 5 caças da Força Aérea Israelense e atingiu 16 locais do Hezbollah. As forças de defesa disseram ter atacado um depósito de armas do Hezbollah na área de Nabatie. E isso foi um ponto bem claro que as forças de defesa deixaram no acordo de cessar-fogo assinado em novembro do ano passado, vai fazer um ano, onde diz que qualquer ameaça é possível que Israel trabalhe para eliminar essa ameaça. Em comum, existem provas de que Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação de Lula no caso do Triplex está confirmada por 3 instâncias da Justiça. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso. Foram mais de 60 delações no processo. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula, 300 milhões de reais. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. Eu fui julgado, fui considerado inocente. Não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição. Isso não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado. O Supremo não inocentou. O Supremo assentou a nulidade dos processos crime, o que implica o retorno à fase anterior, à fase inicial. A maior mentira das eleições é que o Lula é inocente. Foi preso, ficou quase 2 anos. É uma pessoa que rouba, que deixa a nação do jeito que deixou. O povo precisa saber da verdade. E é vergonhoso pro país ter um cara como ele disputando uma presidência. Se Lula foi condenado, por que ele está solto? Eu vou explicar. Imagina um bandido assaltando uma mulher. Um policial age, prende o bandido e junto com as testemunhas vão todos para a delegacia federal. São ouvidos e o bandido é preso. Aí chega o advogado e diz que o crime não é federal e, portanto, o ladrão deveria estar em outra delegacia. Aí o bandido é solto, ou seja, o roubo existiu. Só que o ladrão será julgado em outro lugar. Foi isso que aconteceu com Lula. O processo mudou de lugar, mas a verdade, essa não muda. Democracia é isso. Você pode votar em quem você quiser. Mas como você viu, Lula está mentindo. Ele não foi inocentado. Comum. Existem provas de que Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação de Lula no caso do Triplex está confirmada por 3 instâncias da Justiça. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso. Foram mais de 60 delações no processo. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula, 300 milhões de reais. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. Eu fui julgado, fui considerado inocente. Não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição. Isso não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado. O Supremo não inocentou. O Supremo assentou a nulidade dos processos crime, o que implica o retorno à fase anterior, à fase inicial. A maior mentira das eleições é que o Lula é inocente.
Foi preso, ficou quase 2 anos. É uma pessoa que rouba, que deixa a nação do jeito que deixou. O povo precisa saber da verdade. E é vergonhoso pro país ter um cara como ele disputando uma presidência. Se Lula foi condenado, por que ele está solto? Eu vou explicar. Imagina um bandido assaltando uma mulher. Um policial age, prende o bandido e junto com as testemunhas vão todos para a delegacia federal. São ouvidos e o bandido é preso. Aí chega o advogado e diz que o crime não é federal e, portanto, o ladrão deveria estar em outra delegacia. Aí o bandido é solto, ou seja, o roubo existiu. Só que o ladrão será julgado em outro lugar. Foi isso que aconteceu com Lula. O processo mudou de lugar, mas a verdade, essa não muda. Democracia é isso. Você pode votar em quem você quiser. Mas como você viu, Lula está mentindo. Ele não foi inocentado.